Capítulo 8. Um exemplo para a família. Sua disciplina. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Provérbios capítulo 31, versículo 15. Eu não consegui dormir e o motivo foi um extremo cansaço decorrente da viagem. Jim e eu havíamos chegado a Jerusalém no dia anterior, depois de 15 horas de voo e uma escala em Londres. Fazia horas que estávamos acordados no quarto de hotel da cidade velha de Jerusalém, apenas aguardando o dia clarear para trocarmos de roupa e iniciarmos nosso curso de 21 dias na Terra Santa. Estávamos cansados demais na véspera para apreciar grande parte do que nossos olhos embaçados conseguiram captar, mas agora estávamos prontos, se o sol aparecesse. Assim que começou a clarear, subimos até a cobertura do hotel. Em pé, lado a lado, observando o amanhecer, ouvimos os sinos das igrejas tocando em locais distantes da cidade velha, saudando o novo dia. Quando o céu começou a clarear no lado leste, conseguimos enxergar os muros centenários que cercavam a cidade velha de Jerusalém, as bandeiras tremulando no topo da cidade de Davi e um panorama do Monte do Templo, por onde Cristo andou e por onde andará novamente. Foi uma cena de tirar o fôlego. Estávamos contemplando lugares que não haviam mudado nada durante séculos e séculos. Estávamos em Jerusalém. De repente eu a vi. Na cobertura de uma das casas da vizinhança, havia uma mulher trabalhando diligentemente. As roupas já estavam dependuradas no varal. A porta da frente foi aberta para permitir que o ar da manhã refrescasse a casa de pedra antes que o dia começasse a esquentar. O piso da varanda já havia sido esfregado e lavado, e agora ela estava trabalhando na cobertura da casa. Depois de colher algumas flores que cresciam em vasos, ela as levou para dentro de casa e colheu alguns limões maduros do limoeiro plantado na cobertura de sua casa. Essa oportunidade de observar como era a vida real de uma mulher judia trouxe-me à mente Provérbios capítulo 31, versículo 15. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Aquela cena espetacular me deixou feliz por eu ter saído cedo da cama, embora o maior responsável tenha sido o cansaço da viagem. Mas naquele momento senti as forças renovadas ao ver aquela mulher trabalhadora. Decidi pôr em prática o exemplo de uma vida disciplinada que é lindo aos olhos de Deus. Obrigada, Senhor Deus, eu murmurei, pela Bíblia tornar-se viva diante de meus olhos. Obrigada por vislumbrar isso aqui em tua terra, de uma mulher que se levanta cedo e zela carinhosamente por sua casa. Este capítulo fala de como você e eu podemos zelar carinhosamente por nossa casa. A bela mãe que ensina ao filho o ABC da mulher piedosa, Provérbios capítulo 31, versículos 10 a 31, conhece perfeitamente os benefícios que uma mulher disciplinada pode trazer ao lar, e ela apresenta ao filho e a nós 3 disciplinas para o sucesso da mulher na administração da casa. Disciplina número 1. Levantar-se cedo. De acordo com Provérbios capítulo 31, versículo 15, a mulher que é uma bênção para seu lar se levanta enquanto ainda é noite. Nos tempos em que Provérbios capítulo 31 foi escrito, a mulher se levantava cedo por vários motivos. Zelar pelo fogo da casa. Antes de tudo, ela cuidava da lamparina. Essa pequena lamparina, mais precisamente um pires com óleo, no qual flutuava um pavio de linho, queimava a noite inteira, e por meio dela o fogo da casa era aceso de manhã. A bela mulher de Deus levantava-se várias vezes durante a noite e completava o óleo para que a lamparina não se apagasse. Provérbios capítulo 31, versículo 18. Essas ocasiões em que ela se levantava eram também oportunidades ideais para adiantar o preparo da comida para o dia seguinte. Ela moía um pouco de milho, organizava algumas coisas e acendia o fogo. Zelar pelo fogo que arde em seu coração. Provérbios capítulo 31, versículo 30,
diz que a bela mulher de Deus teme ao Senhor e o fato de levantar-se cedo dava-lhe tempo para fazer as orações diárias e guardar a lei de Deus. Ela sabia que a lei ordenava amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. A mulher de Provérbios capítulo 31 não deve apenas manter aceso o fogo da casa, mas também o fogo que arde em seu coração pelo Senhor. Zelar pelo fogo que arde no coração de sua família. Essa mulher piedosa também sabe que a lei de Moisés a instruiu a ensinar e educar seus filhos nos caminhos do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. A bela mulher de Deus enche em primeiro lugar seu coração com as verdades de Deus. Depois, de maneira semelhante à da mãe que instrui seu filho em Provérbios capítulo 31, a bela mulher de Deus ensina essas verdades a seus filhos e fala delas o dia inteiro na sala de aula chamada lar. Acordar cedo é essencial quando tarefas cruciais como essas fazem parte de sua lista de atividades diárias. Disciplina número 2. Dar mantimento à família. A mulher que é uma bênção no lar dá mantimento à sua casa. Provérbios capítulo 31, versículo 15. O pão diário de sua família é o principal motivo para ela levantar-se cedo. O marido e os filhos dependem dela para receber o alimento de que necessitam. Até mesmo hoje em dia, 3 em cada 4 pessoas no Oriente Médio vivem apenas de pão e de outros alimentos feitos de grãos. O pão era e continua a ser o sustento da vida e o alimento principal de cada refeição. E não pode haver pão se os grãos não forem moídos, a primeira tarefa do dia. Depois, a massa é misturada e, finalmente, os pães do tipo sírio são assados sobre pedras quentes e cinzas. Há, porém, um belo simbolismo por trás desse versículo. A palavra hebraica usada aqui para mantimento significa presa e refere-se ao animal caçado por um leão. A bela mulher de Deus é semelhante a um leão caçando a presa para sobreviver. Ela é retratada como uma leoa espreitando a noite. É ainda noite e já se levanta, para buscar mantimento para sua casa. Além de ser um exército, Provérbios capítulo 31, versículo 10, uma guerreira, versículo 10, uma trabalhadora, versículo 13, e um poderoso navio, versículo 14, ela é agora uma leoa, versículo 15. O simbolismo desses versículos continua a indicar sua tremenda força e coragem. A bravura dessa mulher é tão grande que ela supre as necessidades, mantimento dos outros, casa, sob sua responsabilidade. E a palavra casa inclui qualquer pessoa afortunada que esteja sob seu teto naquele dia. Casa é um termo coletivo usado para uma reunião de pessoas, um grupo, todos os que ali moram. Essa lista de pessoas ilustres e afortunadas inclui seu marido, aquele que ocupa o primeiro lugar, seus filhos, os que vêm a seguir, um parente qualquer. Naquela época, muitos parentes moravam na mesma casa, seus servos e seus convidados. Disciplina número 3. Planejar o dia. E dá a tarefa às suas servas. Provérbios capítulo 31, versículo 15. Tarefa ou porção refere-se a alguma coisa que se deve dar a outra pessoa, uma porção ou compensação estipulada. Assume-se que a bela mulher de Deus dá uma porção de alimento às suas servas como pessoas da casa, mas ela também lhes dá tarefas. Ela emite um decreto ou ordem de trabalho que relaciona os deveres do dia. Tem o trabalho de planejar e de organizar, mas suas servas também precisam ter seus deveres, suas porções para o dia. Versículo 15. Ansiosa por não perder um só minuto de seu precioso tempo, ela precisa estar pronta para os trabalhos do dia, bem cedo. Um exemplo para o sucesso. A bela mulher de Deus exemplifica um padrão para o sucesso que deu certo em sua época, mas você e eu também podemos ter sucesso hoje, muitos séculos depois, se seguirmos seu exemplo.
Ela se levanta cedo. Uma coisa simples, mas não necessariamente fácil de fazer. Conte quantas bênçãos ela recebia. Tempo sozinha. Uma das principais queixas que ouço das mulheres é que elas não têm tempo para ficar sozinhas. Parece que as crianças estão sempre por perto, pedindo alguma coisa, fazendo barulho, e o telefone não para de tocar. Mais pedidos e mais barulho. A TV está sempre ligada no último volume. Mais barulho. E a mãe parece não ter um momento de paz e sossego. Se você levantar-se cedo, poderá ter esse momento de tranquilidade. No silêncio da madrugada, você pode passar momentos preciosos sozinha. Tempo com Deus. Quando você se levanta cedo, pode usar o tempo para buscar ao Senhor e passar alguns momentos em oração, suplicando sua bênção para o dia e para a sua casa. Li um artigo no Dia das Mães sobre uma entrevista com Anne Graham Lotz, filha de Ruth Graham. Ela disse o seguinte a respeito de sua mãe. A qualquer hora da manhã que eu acordava, via a luz acesa no quarto da mamãe. Quando eu descia a escada, ela estava sentada diante de sua escrivaninha, lendo uma das 14 diferentes traduções da Bíblia. Minha mãe me ensinou que é por meio da palavra e da oração que posso conhecer a Deus. Ela conhece a Deus muito bem, e ela se levanta cedo para fazer isso. Tempo para planejar. Durante esses momentos de solidão, você também tem tempo para pensar e, consequentemente, para planejar melhor o dia. Alguns minutos de tranquilidade antes dos afazeres do dia significam tempo para planejar o que é essencial para deixar a casa em ordem. Ouça o que um especialista em administração do tempo diz a respeito de levantar cedo. Faço quase todo o meu planejamento bem cedo. Eu dedico em média 3 horas e meia por dia para essa tarefa. Acordo por volta das 5 horas, antes de qualquer pessoa em casa, e reservo esses momentos de tranquilidade para realizar minha atividade mais importante: planejar. Tempo para adiantar as tarefas do dia. Não há dúvida de que levantar cedo dá início a uma reação em cadeia de benefícios. Levantar-se cedo é seu primeiro passo para ganhar tempo. Veja o que esse tempo pode significar para você. Tempo com Deus, para orientação e força. Tempo sozinha, para planejar. Tempo para exercitar-se. Às vezes é o único disponível. Tempo para adiantar as tarefas do dia, para fazer uso sábio das horas seguintes. Tempo para o desjejum, para se reabastecer. Tempo de orar em família, para unir a família. Quando você se obriga a levantar cedo todos os dias, está dando um passo importante para estabelecer um clima de ordem e um modelo para todos da casa. Uma história pessoal. Graças a meu marido Jim, passei a experimentar os benefícios de levantar cedo, quase todos os dias, e vou contar-lhe por quê. Quando começou a estudar no seminário, Jim voltava para casa depois das aulas elogiando um homem chamado Sr. McDougall. Jim estava sempre dizendo: "Você precisa conhecer o Sr. McDougall. Ele é professor, tem esposa e filhos, está fazendo curso de pós-graduação na UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Corre diariamente e é pastor de uma igreja." Um dia, Jim perguntou ao Sr. Don McDougall como ele conseguia dar conta de tudo aquilo. "Ele acorda todos os dias às 4 horas, disse Jim mais tarde, quando me contou a história. Enquanto eu pensava, que ótimo para ele, Jim comunicou: "Vamos começar a nos levantar às 4 horas." Levantar essa hora foi difícil e continua a ser. Mas os benefícios foram imediatos. Por um lado, aqueles momentos que eu ansiava ter a sós com Deus tornaram-se realidade. De repente, passei a ter tempo para estudar a palavra de Deus e orar sem pressa. Por outro lado, pela primeira vez, fui capaz de planejar como enfrentar o dia agitado que teria pela frente, com crianças para cuidar, além das tarefas domésticas. As vantagens de levantar cedo, porém, foram muito maiores. Comecei a praticar exercícios físicos e continuo até hoje, todas as manhãs. Eu também tirava os pratos da máquina de lavar louça, fazia ligações telefônicas para a região leste do país antes das 8 horas,
cuidava da contabilidade da casa, escrevia cartas, digitava, arquivava, estudava a Bíblia e compilava materiais para estudo bíblico. Tudo antes das 7h30 da manhã. Até hoje, tenho uma pasta chamada Primeiras Horas do Dia, onde guardo uma lista das tarefas que posso fazer logo cedo. Se você desejar ter alguns momentos sem interrupções, alguns momentos de tranquilidade e de solidão, tente levantar de manhãzinha. Talvez você tenha de ir para a cama mais cedo, mas afinal, o que estará perdendo? Um programa ou outro na TV? Você necessita de tempo para a família, mas se surpreenderá ao ver quantas horas poderão ser poupadas quando se sentir motivada a levantar cedo. Jim diplomou-se há muitos anos, mas eu ainda tento levantar bem cedo. Assim como a mulher na cobertura de sua casa em Jerusalém, no verão eu abro todas as portas e janelas para refrescar a casa. Também coloco as roupas na máquina de lavar e rego as flores. Apesar de não precisar moer grãos, eu costumo moer café em grão e o preparo para Jim. Quando Catherine e Courtney moravam conosco, eu ia até o quarto delas e fechava a porta para que os barulhos da casa não as perturbassem e elas pudessem dormir mais um pouco até que o relógio tocasse. Elas também pulavam cedo da cama. Que tipos de barulho eu faço em casa de manhãzinha? Ligo o moedor de café. Afinal, as primeiras coisas em primeiro lugar. Abro as portas e as janelas. Aciono a mangueira para regar o jardim. Esvazio a máquina de lavar louças. Arrumo a mesa para o café. Preparo o desjejum. Levo o lixo para fora. Caminho na esteira quando está chovendo. E os barulhos cessam e tudo fica em silêncio, em completo silêncio. Antes de atacar as tarefas de mais um dia, eu me sento para adorar ao Senhor e contemplar sua beleza. Salmo capítulo 27, versículo 4. Ora, sei o que terei de enfrentar. Meu dia será corrido e cheio de coisas para fazer. Se eu não me abastecer, não poderei dar conta das tarefas do dia da maneira que Deus deseja. Recorrer a Ele para pedir forças não é uma opção, é um dever. Sei que não posso ser aquela guerreira ideal e que não tenho condições sequer de atravessar o dia se não puder contar com a força e a coragem que somente Ele é capaz de me dar. Posso fazer tudo maravilhosamente, inclusive enfrentar mais um dia agitado, quando Ele me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Buscar sua paz também não é uma opção. Sei que existe apenas um meio de vencer a ansiedade, recebendo a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Você entende agora por que as primeiras horas do dia são tão preciosas para mim? Como ser bela. Tenho certeza de que você já ouviu falar que para ser bela é preciso descansar. Porém, para conseguir alcançar o padrão de beleza estipulado por Deus, é muito importante levantar cedo. É claro que você necessita de descanso, mas o hábito de acordar cedo organiza e disciplina a vida. Em vez de viver de maneira atabalhoada, correndo atrás de coisas perdidas, esquecidas, colocadas em lugares errados por falta de tempo e tendo sempre de se desculpar, cultive a disciplina de levantar cedo. Como? 1. Calcule o tempo. Talvez você não queira começar o dia às 4 horas. Nós fazíamos isso porque Jim precisava sair de casa às 5h30. Anote o tempo que levará para planejar o dia, deixar tudo preparado e fazer as tarefas matinais rotineiras. Calcule o tempo de trás para frente e você saberá a hora em que deverá levantar-se. Depois disso, aposto que você vai ficar feliz ao ver que a programação deu certo. Sua família também ficará feliz. 2. Deite-se mais cedo. Se você não dormir o suficiente para descansar, não conseguirá seguir sua programação por muito tempo. Portanto, vá dormir 1 hora mais cedo. Pelo menos, deite-se 1 hora mais cedo. 3. Faça uma oração. Ore assim que apagar a luz. Centralize seus pensamentos no Senhor e comprometa-se a trabalhar para Ele e para seu reino no novo dia que se aproxima. Essa comunicação com Deus
leva sua mente a concentrar-se no trabalho do dia seguinte e transfere seus pensamentos do plano físico, acordar um pouco mais cedo, para o plano espiritual. 4. Levante-se. Pensar no tempo precioso de vida que você está usufruindo quando acorda mais cedo é uma motivação a mais para levar adiante seus planos. Um especialista em administração do tempo diz o seguinte: se você sentir-se bem com 6 horas de sono em vez das 8 a que está acostumado, essas 2 horas por dia, de segunda a sexta-feira, somarão 40 horas, uma semana a mais de trabalho, a cada mês. Apenas 1 hora a menos de sono por noite significa 6 semanas extras de trabalho por ano, que somadas ao longo da vida chegam a mais de 5 anos. Pense no que você poderia realizar em 5 anos a mais de vida. Levante-se e mãos à obra. Um convite à beleza. Minha querida leitora e amiga, espero que você esteja entendendo a importância de seu papel como dona de casa. Talvez você tenha um emprego, uma profissão liberal ou um título de grande prestígio fora de casa. Mesmo assim, você é a chave mestra para o bom andamento de seu lar e para manter a ordem e a eficiência na casa inteira. Usando as palavras do título deste capítulo, você é um exemplo para a casa. Portanto, quando reserva e encontra tempo para planejar, organizar e administrar seu lar, com eficiência, está proporcionando à sua família e a si mesma uma dádiva que ninguém mais pode oferecer. Você presenteia seu marido com paz de espírito e bem-estar, porque ele confiará em seu poder de administração e sentirá tranquilidade. Você oferece a seus filhos um exemplo de como deverão administrar seu próprio lar no futuro. À medida que seus filhos observam sua conduta e sentem o doce sabor dos resultados, eles aprendem a viver para o Senhor. A bela mulher aos olhos de Deus, descrita em Provérbios capítulo 31, é um exemplo para você e para mim, de disciplina, porque ela se levanta cedo. O tempo passado em oração e planejamento nas horas silenciosas do raiar de um novo dia é muito importante para o bom andamento de seu lar e estabelece um exemplo de ordem para a sua vida. Portanto, seguindo o conselho do especialista em administração do tempo, levante-se e mãos à obra.